Bom dia, oitavo A. Hoje é segunda-feira, né? Dia 28/9. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Essa semana nós encerramos, né? O nosso bimestre, né? Porque hoje vocês devem vir pegar as provas de vocês. E durante essa semana que vocês estiverem com as provas em mãos, eu termino esse conteúdo aí, corrijo as atividades e nós encerramos. Aí dia 5, quando vai começar as provas bimestrais, vocês devem devolver aqui na escola a prova que vocês pegarem hoje, tá? Não pode passar do dia 5, tá, pessoal? Então vamos lá, nós estávamos falando sobre a energia termoelétrica, né? Que ela é colocada para funcionar. Todas as usinas no Brasil são colocadas para funcionar quando nós temos a bandeira vermelha, né? Ou seja, quando estamos numa época de seca, tá? Aí as hidrelétricas não dão conta da demanda, então aí todas as termoelétricas são colocadas em funcionamento e nós acabamos por pagar essa conta, né? Com as tarifas que são incluídas na nossa conta de energia. Então vamos ver agora aí as usinas termonucleares, pessoal. Essas usinas termonucleares, está na página 336. Essas usinas termonucleares, pessoal, elas trabalham com elemento radioativo, ou seja, existem alguns elementos radioativos aí, vários elementos radioativos. Quando nós começarmos a ver tabela periódica, vocês vão ter conhecimento de quais elementos químicos são radioativos, tá? Mas o elemento químico radioativo que é utilizado para a produção de energia termonuclear é o urânio, tá? E existe um protocolo entre alguns países, em alguns não, a maioria deles, né, fazem parte de um protocolo, aonde eles se comprometem a armazenar uma certa quantidade de urânio. Então o país não pode passar daquela quantidade, né? Por quê? Porque o urânio, ele é um elemento altamente radioativo, produz energia elétrica, né? Transforma a energia em energia elétrica, só que ele também é usado para arma nuclear. Então existem países que estavam, né, armazenando grande quantidade de urânio e dizia que na realidade que era para energia, na realidade era para poder fabricar armas nucleares, né? Porque se houvesse uma possível guerra, né, eles estariam preparados. Então há isso daí. Só que existe um país que ele não respeita muito isso daí não, tá, pessoal? E acaba armazenando mais do que devia, tá? Mas isso é uma questão política, né? Não diz respeito a gente. Mas então é o que acontece. Eles utilizam esse átomo, tá? De urânio, que é altamente radioativo. O que acontece? Como que ele faz? Provoca-se uma fissão nuclear, ou seja, a quebra do núcleo. Existe a fusão nuclear, quando é a junção de vários núcleos de um elemento químico, e a fissão, quando há a quebra de um núcleo, tá? Do elemento químico. Então, no caso do urânio, provoca-se dentro de um reator, é provocada a fissão do átomo de urânio, tá? Mas só que ele fica ali, dentro daquele reator, né?
quebra-se, provoca-se aquela quebra do núcleo, tá? E aí isso é chamado de fissão nuclear, e através disso daí, com uma bomba, né? E ele vai girar uma turbina e vai produzir essa energia, tá? Nós aqui no Brasil praticamente não utilizamos usina termonuclear. Temos, mas é só em último caso, tá? É o tipo da usina que, se houver um acidente, provoca uma tragédia muito grande, tá? Já houve 2 acidentes em usinas termonucleares e provocou, assim, acidente muito grave. O último foi em 2011, tá? No Japão, e até hoje o local, não só o local ali onde existe a usina, mas uma grande área em volta dessa usina, ela é fechada, tá? Não pode ter vida ali, né? Nenhuma pessoa tem contato com aquela região. É claro que os cientistas, né, com todos os equipamentos, tal, eles entram nessa região para poder fazer a medição, né, de qual é a quantidade de radiação que existe ali, tá? Mas eles entram com todo equipamento, tal, toda uma proteção, tá? Então, a usina termonuclear, ela é uma das usinas que causa o maior impacto socioambiental, tá? Porque no caso de um acidente, os danos ambientais são, assim, irreparáveis. E esses danos, pessoal, esses danos ambientais, eles vão ser observados daqui, foi em 2011, daqui a 50 anos, nós ainda vamos ver pessoas com câncer por causa desse acidente, tá? Então, os danos realmente são... Aqui no Brasil, nós tivemos um problema tivemos um acidente radioativo, mas não dentro de uma usina, e sim dentro de um hospital. Dentro do hospital, não. Foi um descarte que houve em Goiânia. Funcionários de um hospital descartou, porque o hospital usa-se elementos radioativos, né? Descartou um elemento radioativo, uma cápsula de um elemento radioativo, foi do Césio 157, se não me engano, descartou no lixo comum. E uma pessoa passando viu uma cápsula lá dentro, porque esses elementos radioativos, eles brilham demais, eles chamam a atenção, eles produzem cores, né, luzes de várias cores, então chamam a atenção. E essa pessoa viu, né, essa cápsula dentro do lixo e achou bonito. Ela pegou e levou para dentro de uma oficina. Era um mecânico, e esse mecânico levou para dentro da oficina onde ele trabalhava. E aí o que aconteceu? As pessoas que iam nessa oficina achavam bonito e também manuseavam aquilo ali, tá? E houve um grande acidente com esse material radioativo. Foi o único acidente que houve no Brasil, graças a Deus. Mas já tem uns 20, acho que tem mais de 20 anos, uns 30 anos atrás, que ocorreu isso, tá? Esse acidente. Então vamos ver aí o que ele está dizendo em relação às usinas termonucleares. Uma usina nuclear ou termonuclear utiliza um processo muito intenso chamado de fissão nuclear para a geração de eletricidade.
Trata-se de um tipo de usina termoelétrica que não utiliza combustão, ou seja, queima, né, de combustível. Nesse caso, o combustível utilizado é o urânio radioativo, que sofre o processo nuclear de maneira controlada, liberando grande quantidade de calor. O calor serve para aquecer a água e o vapor de água produzido é utilizado para girar um gerador de eletricidade. Então aí vocês estão vendo aí a usina, né? Ele tem lá, ó, dentro do reator, você está vendo aí o desenho de um núcleo atômico, né? Então esse é o urânio. Então, através da fissão, ou seja, da quebra desse núcleo atômico, núcleo de urânio, é que acontece toda a produção de energia. Continuando aí na página 337, trata-se de uma forma de geração de energia muito polêmica, pois produz lixo radioativo que precisa ser armazenado por séculos. Então, o lixo que essas usinas produzem, pessoal, é altamente radioativo, ou seja, vai prejudicar também, né? Os acidentes que esta geração causou no decorrer dos anos foram catastróficos, liberando grande quantidade de radiação no planeta. O maior deles ocorreu em 1986 na Ucrânia, quando houve uma grande explosão do reator da usina de Chernobyl. O último grave acidente ocorreu em Fukushima, no Japão, em 2011, quando uma usina sofreu danos em 3 dos seus reatores em função de um terremoto que atingiu o nível de 9 graus na escala Richter. Então, pessoal, o último aí, em 2011, nós já estamos em 2020, né? Temos praticamente 10 anos já desse acidente e essa área ainda é inabitável, ninguém pode entrar ali, ou seja, a quantidade de radiação que existe ali ainda é muito grande. Então é o tipo da usina que não deveria nem ser usado, tá? Mas infelizmente, né, países como a Rússia, o Japão, eles gostam até desse tipo de usina, e também porque são países usam em grande quantidade a energia nuclear, porque são países que não têm uma quantidade enorme de água, como graças a Deus nós temos aqui no Brasil. Portanto, a maior quantidade de usinas que nós temos, graças a Deus, é de usinas hidrelétricas, né? Só na época da seca que a gente coloca as termoelétricas para funcionar. Mas temos bastante hidrelétricas, tá? Então é claro que existem os países que eles são praticamente obrigados a usar esse tipo de energia, né? Porque não tem saída, não tem como produzir energia, tem pouca água, né? Tem pouco recursos não renováveis para poder queimar, para usar somente termoelétricas, e acabam que usam a usina nuclear, tá? Um outro tipo de usina aí é a eólica. Nós aqui no Brasil usamos também bastante a usina eólica. Se compararmos com 10, 20 anos atrás, nós usamos, até que aumentou bem o uso da usina eólica, né? Que é o quê? Aquela usina que tem como fonte, né, o vento, tá? Ou seja, é uma usina, é uma forma de produção de energia limpa. Quando nós falamos de energia limpa, que é o que todos os países querem fazer, né? Existem normas para serem seguidas na ONU e tudo em relação a isso, e a orientação é que esses países, que todos os países produzam a maior quantidade de energia limpa possível, tá?
que é uma energia limpa? É uma energia que não vai causar impactos socioambientais, tá? Tipo, a energia eólica, ela é considerada uma energia limpa. Por quê? Quais são os dois impactos socioambientais que a energia eólica pode causar? Somente dois, né? Ela tem que ser construída numa área longe da área urbana, uma grande área, né, tomada por esses geradores, né? E por essas turbinas, né, na realidade. E o outro fator é a poluição sonora, tá? Mas não causa outro tipo de poluição. O único tipo de poluição que a energia eólica produz é a poluição sonora, tá? Nós, pessoal, só não temos mais energia eólica aqui no Brasil porque é necessário uma grande quantidade de vento. E para nós temos regiões em que a gente não tem tanto vento assim. Então vocês vão observar que usina eólica, elas estão localizadas lá no Nordeste. Todo o Nordeste tem uma boa quantidade de vento o ano todo. Nordeste é a região que mais venta no país. Então é nessa região que são instaladas as estações eólicas ou as usinas eólicas, né? São também chamados de parque eólico, tá? E é uma energia limpa, porque o único impacto socioambiental é a energia, a sonora, tá? A poluição sonora. Vamos ver aí o que ele está dizendo em relação a isso. Usinas eólicas. Uma usina eólica ou um parque eólico é um espaço onde estão concentrados vários aerogeradores que transformam a energia cinética dos ventos em eletricidade. Os ventos são gerados pelo aquecimento da superfície da Terra proveniente dos raios solares, ou seja, então o vento é um recurso renovável, né? É um recurso assim que nunca vai acabar, tá? Assim, a usina eólica utiliza a energia solar transformada em energia cinética, transformada por sua vez em energia elétrica. Podemos afirmar então que a energia eólica é a energia cinética das correntes de ar que se movimenta na atmosfera. Cinética quer dizer movimento, pessoal. A energia eólica é uma forma de obtenção de energia de fonte totalmente renovável e limpa, ou seja, não produz impactos socioambientais negativos. Como não produz qualquer tipo de poluente, passou a ser uma das principais apostas no campo das fontes renováveis de energia. O ponto fraco dessas usinas é a poluição sonora e visual gerada pelo movimento das turbinas. A visual é menos impactante, mas a sonora pode inviabilizar a construção desses sistemas em regiões urbanas. A poluição visual, pessoal, eu nem acho assim que seja um grande problema. A sonora sim, tá? Porque realmente é muito barulho, tá? O barulho é imenso, o som que essas turbinas aí produzem é imenso, tá? O som do vento, quando o vento bate nessas turbinas aqui, faz isso daí girar, é realmente poluição sonora, tá? Mas mesmo assim, quanto mais puder investir na usina eólica, melhor para o nosso planeta, porque menos impacto socioambiental negativo vamos causar. Aí nós temos um outro tipo de energia aí, pessoal, na página 338, que é usinas solares. Essas usinas solares, pessoal, está crescendo bastante também, tá? A produção dessa energia. Um exemplo, nós até alguns anos atrás, né, nós aqui na escola, não tínhamos esse tipo de energia. Hoje em dia nós usamos a energia solar, né? Vocês observaram que o ano passado
foi colocado na quadra, né? No teto, na cobertura da quadra, placas solares, né? Na realidade são placas fotovoltaicas, ou seja, essas placas aí, pessoal, elas captam a energia do sol e transformam essa energia em energia elétrica. Então, hoje em dia, nós pagamos somente taxa para Energisa, né? Taxa de iluminação pública praticamente. Porque tudo que nós gastamos aqui é produzido aqui dentro da escola. Nós produzimos essa energia aqui dentro através dessas placas. Então, hoje em dia, a gente vê bastante residências, indústrias, né? Comércio em geral, com essas placas fotovoltaicas. Mesmo aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, a gente já tem vários locais, ó, Polo Centro é dessa forma, né? Catarinense, nós vemos aí várias residências na cidade, onde vocês olham para o telhado das casas e vocês observam essas placas. Então, o consumo de usinas solares está aumentando, graças a Deus, né? Porque além de ser o tipo da energia que também não causa grandes impactos socioambientais, ela também é bom para o bolso, né, do cidadão. O único problema, pessoal, é que ainda, por ser algo novo, ela ainda é muito cara. Mas daqui a alguns anos, para se instalar numa casa placas solares, não vai ser assim tão caro quanto é hoje, tá? Mas é o tipo de energia que compensa, é o tipo de energia que deve ser levado em consideração. Vamos ver lá o que ele está dizendo aí. O princípio da usina solar é o uso direto da energia proveniente do sol para a geração de eletricidade. Temos a seguinte sequência de transformação de energia. A energia proveniente do sol aquece um reservatório que contém água. Para ter melhor aproveitamento dessa transformação, utilizam-se espelhos côncavos que direcionam os raios solares. O aquecimento da água provoca sua vaporização. O vapor produzido tem a função de movimentar as turbinas, as quais, por sua vez, serão responsáveis pela produção de eletricidade. A Google inaugurou em 2014 uma usina solar com 347 espelhos, ocupando uma área de 12 quilômetros quadrados no deserto de Mojave, na divisa entre os estados da Califórnia e de Nevada. Essa usina tem capacidade para atender 140 mil casas, o que corresponde a uma população de aproximadamente 500 mil pessoas. Ou seja, praticamente, pessoal, é um pouquinho menor que Cuiabá. Cuiabá são 600 mil habitantes, então vejam, 500 mil pessoas, ou seja, é uma boa quantidade, né? Outra usina importante foi instalada recentemente no Marrocos, a Norconcentral, não sei das quantas lá, que pode atender a uma população de aproximadamente 1,1 milhão de pessoas. Estima-se que, se utilizássemos uma usina termoelétrica para a produção da mesma quantidade de energia, haveria liberação de 750 mil toneladas de poluentes na atmosfera. Ou seja, para abastecer 1,1 bilhão de pessoas com termoelétrica, 750 mil toneladas de poluentes seria produzido, né? E, consequentemente, lançado na atmosfera. E com a usina solar isso não acontece. No Brasil não existem usinas solares funcionando por meio de espelhos, mas há um projeto em execução para a instalação de uma usina solar que utiliza placas fotovoltaicas, que é o que nós já estamos usando nas casas, né?
em alguns comércios, usamos essas placas. Mas uma usina com essas placas para poder gerar uma grande quantidade de energia, vamos supor, uma usina que vai gerar energia para a cidade, vamos supor, cidade de Cuiabá toda. Nós não temos nenhuma usina solar no Brasil, mas está sendo desenvolvida essa em relação a espelhos, né? Mas está sendo desenvolvida uma com placas fotovoltaicas, que são essas placas que a gente vê aí. Essas placas convertem a luz em eletricidade por meio de um processo chamado de efeito fotoelétrico. Uma dessas usinas será instalada na cidade de Tabocas, no Brejo Velho, no estado da Bahia. O uso de células fotovoltaicas em grande escala ainda gera um elevado custo, porém, já existem estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostram a produção desses painéis a custo mais baixo. Ou seja, pessoal, como eu falei, daqui a alguns anos, a maioria das pessoas vão ter essas placas fotovoltaicas em casa, tá? Ele diz não, conjunto de painéis solares instalados no deserto de Mojave, na Califórnia, Estados Unidos, tá? Só que essa que tem nos Estados Unidos, ela gera energia solar através de espelhos côncavos, tá? E a que nós usamos aqui no Brasil, não em usina, mas em residências, em indústrias, é através de placas fotovoltaicas e não de espelho, tá? E a usina que vai ser instalada na Bahia também vai ser de placa fotovoltaica e vai fornecer grande quantidade de energia ali naquele estado, pessoal. E isso é bom? Claro que é bom, porque além de não haver o impacto socioambiental naquela região, as pessoas vão pagar muito pouco pela energia que consumir, né? Muito pouco, porque nós sabemos que hoje em dia a energia é muito cara, né? Então, pessoal, em relação às usinas, são essas, tá? Usinas eólicas, termoelétricas, nuclear, hidrelétricas e usina solar, tá? Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver aí quais são as fontes de energia renováveis e as fontes não renováveis de energia, tá? Próxima aula vai ser quarta-feira. Então, até lá, pessoal. Até mais.